Alegria, 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 alegria. Bom dia! Um dia maravilhoso se inicia na presença de Deus, na presença de Jesus, do Espírito Santo. Que eu e você possamos sentir o poder de Deus, possamos sentir o amor, a presença nesse momento. Parabéns a você. Hoje estamos no dia 102 do projeto Bíblia para Iniciantes. E eu estou muito feliz. Muito feliz. Porque a cada dia eu tenho percebido o quanto esse projeto é de Deus. Esse projeto é de Deus. E eu estou aqui em Florianópolis, pela primeira vez pisando nessa terra. Cheguei agora à noite e não havia ainda de dia. Sei que é uma cidade maravilhosa. Sei que pessoas incríveis estão aqui esperando por uma ministração. Estou aqui, vim ministrar um curso e já vai começar um curso de formação em coaching integral sistêmico. Poder de Deus também sobre a vida de muitas pessoas através desse curso. E estamos aqui continuando o nosso projeto, continuando a leitura da Bíblia. Esse é o propósito desse projeto: ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, se aprofundar na palavra, nas orientações, nos mandamentos de Deus para mim e para você. Amém? A Bíblia que é o manual da vida. Estamos agora em Atos, capítulo 10, versículo 17 a 33. Vamos lá. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão que ele havia tido, como ontem foi falado, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, um centurião de Roma, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estavam ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Pedro Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então o Espírito Santo, ele estava ali meditando, orando, e o Espírito Santo comprovou que aqueles homens estavam ali porque era de Deus, porque era um mandado de Deus, era uma direção de Deus. Então levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Esse trecho, assim como vários outros do livro de Atos, traz a mim e a você uma referência à obediência à voz de Deus. É incrível como as pessoas descritas nesse livro, assim como Estevão, Filipe, Pedro, João, o próprio Paulo, tantos outros, a partir do momento em que sentiam uma direção de Deus, ouviam a voz de Deus, viam algo, tinham uma visão a respeito de um direcionamento de Deus, eles não questionavam. Imediatamente, eles faziam aquilo que era orientado, aquilo que era direcionado.
O Espírito Santo, ele é descrito como um vento impetuoso. Então, é como se fosse uma força tão grande de Deus que nos impulsiona a fazer aquilo que tem de ser feito. Só que o vento, a gente não vê o vento, a gente apenas sente. E esses homens de Deus, quando sentiam o vento, quando sentiam o Espírito Santo, eles não resistiam, eles deixavam que o Espírito Santo os guiasse. E é uma lição de vida isso. Quando eu e você sentirmos a presença de Deus, a direção de Deus, faça isso. Faça, porque Ele vai falar. A dificuldade é, primeiro, parar e ouvir. E segundo, talvez a maior, obedecer imediatamente. Que eu e você possamos obedecer imediatamente à direção de Deus. Amém? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha que legal. A expectativa de Cornélio. Cornélio já sabia que ele ia obedecer à voz de Deus. Cornélio já sabia que ele ia chegar ali e ele já convidou amigos e parentes, amigos íntimos e parentes. E estavam ali todos esperando. Eu imagino Cornélio falando: gente, vem um homem de Deus. Eu tive uma visão e esse homem de Deus vem aqui e ele tem algo para nos dizer. E estava todo mundo ali acreditando em Cornélio, ou meio que duvidando, não sei, cara, o que que esse cara tem, né? Será que vai acontecer isso mesmo? E estavam ali. O fato é que estavam todos ali esperando. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Olha a humildade de Cornélio, um homem poderoso, um homem que era chefe do exército de Roma, com uma posição. Chegou Pedro, ele nem conhecia Pedro. Chegou e ele percebeu quem era Pedro e ele foi ao encontro de Pedro, não esperou nem Pedro chegar, foi ao encontro e se prostrou aos pés de Pedro e adorou a Pedro. Só que Pedro o levantou e disse: ergue-te, que eu também sou homem. Uau! Um dando exemplo de um lado, o outro dando exemplo de outro. Um dando exemplo de humildade de um lado, o outro humildade de outro lado. Uau! Pedro poderia ter se engrandecido, se ensoberbecido com essa situação, mas ele não, falou: ergue-te, eu também sou homem, eu sou homem como você. E ali trouxe ainda mais confiança nesse relacionamento. E falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, através da visão que Pedro tinha tido. O que acontece? Nos tempos bíblicos, havia um preconceito radical entre judeus e gentios. Gentios eram todos que não eram judeus. Os judeus se referiam aos gentios como cães, considerando-os impuros e agindo como se nada tivessem a ver com eles. Nenhum judeu ortodoxo entraria na casa de um gentio, por exemplo, muito menos se sentaria à sua mesa para comer. A visão de Pedro o convenceu de que, assim como não há carne de animal pura ou impura,
Nenhum ser humano deveria ser considerado limpo ou imundo. Por meio da revelação de Deus, Pedro reconheceu que Jesus Cristo havia morrido por todos os povos, não apenas pelos judeus. Está claro isso? A visão de Pedro foi clara, foi forte, foi poderosa. Não existe acepção de pessoas, assim como não existe acepção na questão da alimentação. Amém? E Pedro dizendo, né, terminando de falar, né, Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Respondeu-lhe Cornélio. Pedro, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, olha só, sem demora, mandei chamar-te. E fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Uau! Que lição de obediência! Que lição! E amanhã vamos entender o que que Pedro foi fazer ali. O que que esse anjo do Senhor falou para Cornélio chamar Pedro. E o que esse anjo do Senhor, o que Deus falou para Pedro, vai para lá. Tem uma missão para você ali. Amém? Que Deus te abençoe, que você esteja atento ao chamado de Deus, atento à direção de Deus na sua vida. Amém? Um beijo no coração, que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça.